Cucu, eu sou Nilma Oliveira e nesta quarta-feira de cinzas incrível, aonde começamos um ano lunar, uma quaresma e um ramadã, e também terminamos o quinto livro, eu trago para você agora o capítulo 10, onde é explicado como Javer deu com os burros na água. Os acontecimentos que acabamos de ler, para assim dizer, o inverso foi realizado em condições mais simples. Quando João Valjean, na noite mesmo do dia que Javert o prendeu perto do leito de morte de Fantine, ele escapou da prisão de Montreuil-sur-Mer. A polícia supôs, então, que o prisioneiro fugido tinha ido em direção a Paris. Paris é um redemoinho onde tudo se perde e tudo desaparece nesse umbigo do mundo, como no umbigo do mar. Nenhuma floresta esconde um homem melhor do que essa multidão. Os fugitivos de todas as espécies o sabem. Eles vão para Paris como para um engolfamento. Existem engolfamentos que salvam. A polícia também o sabe. E é a Paris que ela procura o que perdeu em outro lugar. Então ela procura o ex-prefeito de Montreuil-sur-Mer. Javert foi convocado a Paris para esclarecer as buscas. E Javert, de fato, ajudou poderosamente na captura de João Valjean. O zelo e a inteligência de Javert nessa ocasião foram reparados por Monsieur Chabouillet, que antes já o protegia e fez atacharem o inspetor de Montreuil-sur-Mer à polícia de Paris. Ali, Javert tornou-se diverso. E digamos, mesmo que as palavras pareçam inesperadas para os serviços parecidos, honoravelmente útil. Ele já não lembrava de João Valjean. Esses cães que estão sempre em caça, o lobo de hoje faz esquecer o lobo de ontem. Quando, em dezembro de 1823, ele lê um jornal. Ele, que nunca lia jornais, queria saber detalhes da entrada triunfal do príncipe generalíssimo a Bayona. Quando ele terminava a sua leitura, o nome João Valjean, embaixo da página, chamou a sua atenção. O jornal anunciava que o prisioneiro estava morto e publicou os fatos em termos tão formais que Javert não teve dúvidas. Ele apenas disse: "Esse é o bom prisioneiro." Depois ele jogou fora o seu jornal e esqueceu completamente isso.
Um tempo depois, aconteceu que uma nota que foi transmitida pela prefeitura de Seine-Oise à prefeitura de polícia de Paris falava sobre o rapto de uma criança que aconteceu em circunstâncias particulares na comunidade de Montfermeil. Uma menina de 8 anos, dizia a nota, que foi confiada por sua mãe ao alberguista do local, foi raptada por um desconhecido. Essa pequena respondia pelo nome de Cosette e era filha de uma tal Fantine, morta em um hospital, ninguém sabia onde, ninguém sabia quando. Essa nota passa sob os olhos de Javert e o deixa pensativo. O nome Fantine ele conhecia, e conhecia bem. Então, ele recordou que Jean Valjean o fez morrer de rir quando pediu 3 dias para ir buscar a criança daquela criatura. Ele lembrou-se que Jean Valjean foi capturado a Paris no momento que subia na condução de Montfermeil. Algumas indicações o fizeram mesmo compreender, naquela ocasião, que aquela era a segunda vez que ele fazia essa viagem. Ele havia feito também no dia anterior. Mas ninguém o viu no vilarejo. O que ele foi fazer ali? Ele não conseguiu descobrir. Javert compreendia agora que a filha de Fantine estava ali. Jean Valjean estava indo buscar a criança. Então, essa criança foi raptada por um desconhecido. Seria ele Jean Valjean? Mas ele estava morto. Javert, sem nada dizer, pegou a condução do Plat d'Étain, foi para o cul-de-sac da Planchette e fez a viagem até Montfermeil. Ele esperava esclarecer as coisas ali, mas encontrou uma grande obscuridade. Nos primeiros dias, os Thénardier, despistados, falaram bastante. O desaparecimento de Alouette fez um enorme barulho no vilarejo. Houveram várias versões da história antes de chegarem ao rapto da criança. Daí, a nota para a polícia. No entanto, quando os ânimos se acalmaram, o Thénardier compreendeu rápido, com seu instinto, que nunca é bom tentar emocionar Monsieur o procurador do rei, e que suas queixas a propósito do rapto de Cosette tiveram como primeiro resultado o de fixarem o olho sobre ele. Ele, Thénardier, com seus vários affaires turbulentos e obscuros que ele tinha.
fazendo assim brilhar os olhos da justiça. O que as corujas não querem é que a tragam uma vela. E depois, de onde foi que ele tirou os 1.500 francos que ele recebeu? Então, ele encurta, coloca uma mordaça em sua mulher e fazia-se de surpreso quando alguém falava da criança raptada. Ele não compreendia nada. Na verdade, ele reclamou no momento, porque a levaram muito rápido e ele queria, por ternura, ficar com ela alguns dias mais para se despedir. Mas era seu avô quem veio a buscar, o mais natural do mundo. Ele havia acrescentado o avô porque fazia bem. Então foi sobre essa versão da história que caiu Javert ao chegar a Montfermeil. O avô fez desaparecer Jean Valjean. Javert, portanto, empurrou algumas questões como sondas na história do Thénardier. E quem era esse avô? Qual era o nome dele? Thénardier respondeu com simplicidade: é um rico cultivador. Eu vi o seu passaporte. Creio que se chama Monsieur Guillaume Lambert. Lambert é nome de bom homem e é muito tranquilizador ao ouvir. Javert voltou a Paris. Bom, Jean Valjean está morto mesmo, se disse ele. Eu sou um bobo. Então ele começa a esquecer toda essa história. Até que, nesse mês de março 1824, ele ouve falar de uma personagem estranha que morava perto da paróquia de Saint-Médard e que o apelidaram o mendigo que dá esmolas. Essa personagem era, diziam por aí, um locatário que ninguém sabia dizer o nome e vivia sozinho com uma neta de 8 anos, do qual o único que sabiam era que ela vinha de Montfermeil. Montfermeil? Esse nome volta na memória de Javert e o fez levantar as orelhas. Um velho mendigo delator, antigo bedel, ao qual essa personagem fazia caridade, acrescentou alguns detalhes. Esse locatário era um ser taciturno, que só saía durante a noite, não falava com ninguém, só com os pobres e, às vezes, e que não deixava ninguém aproximar-se dele. Ele usava um horrível e velho sobretudo amarelo, que vale muitos milhões, estando todo costurado com bilhetes de banco. Isso pica realmente a curiosidade
de Javert. A fim de ver esse locatário de perto, sem o arriscar, ele pegou emprestado do velho Bedel sua túnica e o lugar onde o velho delator ficava todas as noites, balbuciando orações e espionando através da reza. O indivíduo suspeito veio de fato até Javert, assim disfarçado, e o deu uma esmola. E nesse momento, Javert levantou a cabeça e o choque que levou Jean Valjean, acreditando ver Javert, Javert também o recebeu, acreditando ver Jean Valjean, que estava morto. No entanto, no meio da escuridão, ele poderia ter se enganado. A morte de Jean Valjean era oficial. Restavam dúvidas em Javert, e dúvidas graves, e na dúvida, Javert, um homem de escrúpulos, não metia a mão no colarinho de ninguém. Então, ele seguiu seu homem até o casebre Gorbeau e fez cantar a velha, o que não foi nada difícil. A velha confirmou então a informação do sobretudo forrado de milhões e aproveitou para contar o episódio do bilhete de 1.000 francos. Ah, ela viu com esses olhos que um dia a terra irá comer. Ela tocou com essas mãos que um dia a terra irá comer também. Javert alugou um quarto e na mesma noite ele se instalou. Foi ele quem escutou atrás da porta do locatário misterioso, esperando ouvir o som da sua voz. Ele conhecia bem a voz de Jean Valjean. Mas Jean Valjean, vendo sua vela pelo buraco da fechadura, frustrou o espião, guardando silêncio. No dia seguinte, Jean Valjean levantava seu acampamento, mas o barulho da moeda de 5 francos que ele deixou cair foi ouvido pela velha, que, o ouvindo mexer em seu dinheiro, concluiu que ele iria mudar e correu para prevenir Javert. Ao cair da noite, quando Jean Valjean saiu, Javert o esperava detrás das árvores do boulevard, com 2 homens. Javert pediu mão forte à prefeitura, mas não disse o nome do indivíduo que ele esperava capturar. Era seu segredo e ele o guardou por 3 razões. Primeira, ele não queria arriscar Jean Valjean. Segunda, porque colocar as mãos em um velho prisioneiro fugitivo e dado por morto, qualificado pela justiça entre os malfeitores da espécie mais perigosa, era um sucesso magnífico, que os antigos da polícia parisiana não deixariam para um recém-chegado como Javert. Ele teve medo de quererem roubar o seu prisioneiro.
E por fim, porque Javert tem gosto pelo imprevisto. Ele odiava esses sucessos anunciados, que são deflorados e comentados muito antes de acontecerem. Ele gostava de elaborar seu chef-d'œuvre na sombra e os deflorar em seguida, bruscamente. Javert seguiu Jean Valjean de árvore em árvore, depois de canto em canto pelas ruas. Ele não o perdeu de vista um só instante. Mesmo nos momentos que Jean Valjean acreditou estar seguro, os olhos de Javert estavam sobre ele. Então, por que Javert não o prendeu? Porque ainda existiam dúvidas. Temos que lembrar que, nesse tempo, a polícia não estava cômoda. A imprensa livre a incomodava. Algumas prisões arbitrárias, denunciadas pelos jornais, ressoaram até os tribunais e a prefeitura de polícia ficou tímida. A atentar à liberdade individual é fato grave. Os agentes agora têm medo de se enganarem e o prefeito os castigarem. Um erro era uma destituição. Imagine só o efeito que daria um artigo assim. Ontem, um velho avô de cabelos brancos, locatário respeitável, bom homem honesto, que passeava com sua netinha de apenas 8 anos, foi preso e conduzido ao posto da prefeitura de polícia como prisioneiro fugitivo. E o homem era inocente. Repetimos também, Javert tinha escrúpulos. As recomendações de sua consciência uniam-se às recomendações do prefeito de polícia. Ele duvidava realmente. Jean Valjean andava de costas, na escuridão. A tristeza, a inquietação, a ansiedade, o medo, essa nova infelicidade de ser obrigado de fugir no meio da noite, procurando asilo ao acaso por Paris, para Cosette e para ele. A necessidade de acompanhar os passos da criança. Tudo isso, sem ele perceber, mudou a forma dele caminhar e imprimiu em seu corpo uma tal senilidade que a polícia, na pessoa de Javert, poderia se enganar. E se enganou. A impossibilidade de se aproximar um pouco mais perto, suas roupas de velho tutor emigrante, a declaração do Thénardier que esse era o avô. Enfim, a notícia de sua morte na prisão acrescentavam incertezas que espessavam no espírito de Javert. Por um momento, ele teve a ideia de o parar bruscamente e pedir os seus papéis. Mas, e se esse homem não era realmente Jean Valjean? Mas, e se esse homem
não fosse só um velho locatário honesto, poderia ser um malfeitor, profundamente e sabiamente misturado à trama dos malfeitores parisiens. Um chefe de bando perigoso, dando esmolas para esconder seus outros talentos. Velha rúbrica. Então, nesse caso, ele tem afiliados, cúmplices, aliados, lugares para ir caso precise se refugiar. Todos esses contornos que ele fazia pelas ruas indicavam que não era um simples bom homem. O parar muito rápido poderia matar a galinha dos ovos de ouro. E afinal, onde estava a inconveniência de esperar? Javert estava seguro que ele não escaparia. Ele caminhava assim, bem perplexo, fazendo-se várias perguntas sobre essa personagem enigmática. Foi um pouco mais tarde, na Rua Pontoise, graças à luz viva que saía de um cabaré, que ele reconheceu definitivamente Jean Valjean. Existem nesse mundo dois seres que estremecem profundamente: a mãe, que reencontra um filho perdido, e o tigre, que reencontra a sua presa. Javert teve esse estremecimento profundo. Depois de reconhecer Jean Valjean, ele percebeu que eles eram só 3 e pediu reforço na delegacia de polícia da Rua Pontoise. Antes de empunhar um bastão com espinhos, coloca-se as luvas. Esse pequeno atraso e a parada no Carrefour Roland para discutir com seus agentes o fizeram perder a pista. No entanto, ele adivinhou rápido que Jean Valjean queria colocar o rio entre seus caçadores e ele. Ele abaixa a cabeça e reflete, como um cão de caça que coloca o nariz no chão para saber qual é o bom caminho. Javert, com sua potente retidão de instinto, vai direto à ponta de Austerlitz. Uma pergunta ao velho do pedágio: você viu um homem e uma menina? Eu o fiz pagar 2 sous, responde o velho. Javert chega à ponte em tempo de ver do outro lado da água Jean Valjean atravessando, com Cosette de mãos dadas, o espaço clareado pela lua. Ele o viu entrar na Rue du Chemin Vert Saint-Antoine e pensou no cul-de-sac, disposto ali como uma armadilha e única saída da Rua Droit Mur sobre a Rua Petit Picpus. Então, ele enviou os grandes na frente. Ele envia rápido por um atalho um de seus agentes para guardar a saída. Uma patrulha que voltava ao posto de Arsenal, tendo passado por ele, foi parada e requisitada. Ele
se fazia acompanhar. Nesses momentos, os soldados são ativos. Suas disposições combinadas, sentindo que João Valjean estava acurralado entre o impasse Genrot à direita e o seu agente à esquerda, e ele, Javert, vinha detrás. Ele se permitiu o tabaco. Depois ele começou a jogar. Era um momento encantador e infernal. Ele deixou o homem ir à sua frente, sabendo que o tinha, mas desejando adiar o máximo possível o momento de o prender. Feliz de o sentir encurralado e de o ver livre, o cobrindo com esse olhar de volúpia que tem a aranha quando deixa voar a sua mosca e o gato quando deixa correr o seu rato. As garras e as serras têm uma sensualidade monstruosa. Javert gozava. Os fios de sua teia foram solidamente amarrados. Ele estava seguro do sucesso. Agora, ele só precisava fechar a mão. E acompanhado como estava, mesmo a ideia da resistência era impossível, por mais enérgico, vigoroso ou desesperado que estivesse Jean Valjean. Javert avançou lentamente, revistando em sua passagem todos os cantos e recantos da rua, como se fossem os bolsos de um ladrão. Quando ele chegou ao centro da teia, ele não encontrou mais a mosca. Imagine então a sua exasperação. Ele interroga os seus agentes das ruas Droit-Mur e Picpus. Esses homens guardaram seus postos e ninguém passou por ali. Às vezes acontece que um cervo foge com a cabeça coberta. Quer dizer, ele escapa, mesmo tendo a matilha em seu encalço. E nem os mais antigos caçadores poderiam explicar. Duvivier, Lignivelle, Desprez foram curtos. Em um desapontamento desse tipo, Artonge gritaria: "Não é um cervo, é um bruxo!" Javert sentiu vontade de gritar esse grito. Seu desapontamento tinha desespero e fúria. Ele cometeu um erro ao hesitar em reconhecer Jean Valjean. O primeiro olhar deveria ter sido suficiente. Ele errou ao não o apreender puramente e simplesmente no casebre Gorbeau. Ele errou ao não parar quando teve certeza absoluta na rua Pontoise. Ele errou ao parar no Carrefour em plena luz da lua. Certo, as opiniões são úteis e é bom conhecer e interrogar esses cães que merecem crédito. Mas o caçador não soube tomar precauções quando a caça
é de animais inquietos, como o lobo e o prisioneiro. Javert, colocando sua matilha a postos, chamou a atenção da besta, que, sentindo a traição, fugiu. E ele errou, sobretudo, desde que ele encontrou sua pista na ponta de Austerlitz. Ele errou em jogar esse jogo formidável e inocente de ter um tal homem na ponta de um fio. Ele se estimou mais forte do que era e acreditou poder jogar como se joga com um rato, com um leão. Ao mesmo tempo, ele se estimou muito fraco quando julgou necessário o reforço. Precaução fatal, perda de tempo precioso. Javert cometeu todas essas faltas e não era um dos espiões mais sábios e mais corretos que existiram na história. Mas quem é perfeito? Os grandes estrategistas também tiveram seus eclipses. O que quer que seja, no momento que Javert percebeu que Jean Valjean havia escapado, ele não perdeu a cabeça. Certo que o prisioneiro fugitivo não poderia estar muito longe. Ele colocou homens para vigiar, organizou emboscadas e revistou todo o quartier a noite inteira. A primeira coisa que ele reparou foi na reverberação forçada e ao qual faltava a corda e que havia sido visivelmente cortada. Indício precioso. Ele então concentrou suas buscas no cul-de-sac Genrot. Existem no cul-de-sac muros baixos que dão para jardins e grandes terrenos de plantação. Jean Valjean deveria ter fugido por ali. Javert, então, explora esses jardins e esses terrenos como se procurasse uma agulha perdida. Ao nascer do dia, ele deixou 2 homens inteligentes em observação e foi até a prefeitura de polícia, envergonhado como um delator que foi pego pelo ladrão. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. Eu desejo a você um excelente entardecer e, qual que seja a sua comemoração, faça de todo o coração. Que esse seja um período de união espiritual entre todos os povos. Nos vemos amanhã para um novo livro. Um grande beijo. Obrigada pela tua companhia. Fique bem. Até amanhã.